Boa tarde a todos vocês. Que bom que vocês estão aqui no evento. Principalmente, que ótimo que vocês escolheram esta palestra. Eu sei que estava concorrido. Vários temas, 3 arenas. Vamos fazer essa escolha valer a pena. O meu nome é Rosânia Della Bruna. Eu sou coach, sou palestrante e eu trabalho com desenvolvimento humano e desenvolvimento de imagem pessoal. E vocês podem me perguntar, quem sabe, Rosânia, o que tem a ver gestão de conflitos com imagem pessoal? Diferente do que a maioria das pessoas entende no mercado, a nossa imagem, ela não se forma somente através do aspecto visual. A nossa imagem, na verdade, ela se desenvolve e se sustenta, se mantém através de 4 pilares. A apresentação, aí entra o visual, então são esses 4 pilares: apresentação, comportamento, comunicação e resultado. Gestão de conflitos está diretamente relacionado a 2 desses pilares, que são comportamento e comunicação. Então, dependendo da maneira que nós estivermos nos comportando ou que nós estivermos nos comunicando, vai ser mais fácil gerar conflitos do que gerir conflitos. E é aí que nós vamos ter essa intersecção de gestão de conflitos e imagem. Qual é a nossa proposta hoje? Sairmos daqui com algum insight, com alguma orientação, com alguma ideia nessa pílula de 25 minutos que nós temos de contato, para que vocês consigam se posicionar de maneira mais adequada diante de algum conflito que já esteja em andamento, né? Ou até então refletir sobre essa postura, essa comunicação mais adequada, para que não sejamos nós os geradores de conflitos. E um ponto também muito importante é que este foco, essa nossa conversa tem um foco em gestão de conflitos no ambiente corporativo. Mas tudo que falarmos aqui pode ser, sim, extravasado, pode ser redundante em qualquer outra área que vocês possam estar, né, vivenciando o conflito. É claro, guardadas as devidas proporções. O ambiente onde ele ocorre e o histórico de relacionamento dessas partes conflitantes. Porque nós temos que considerar, por exemplo, que um conflito familiar vai ter um longo histórico de envolvimento, um aspecto emocional muito mais pungente, muito mais preponderante, que precisa ser olhado, né? Isso acontece também nas empresas? Sim, mas esse aspecto profissional, emocional, perdão, ele não é tão profundo, tá? Dito isso, eu gosto muito da conceituação de Robbins a respeito de conflito, só para nós começarmos a ter aí o mesmo embasamento. E Robbins diz que o conflito, ele é um processo, vejam essa palavra, é importantíssima. O conflito é um processo, se é um processo, pode ser gerenciado. Se é um processo, ele avança, ele tem um início, e aí nesta sequência ele pode evoluir ou não. Vamos voltar ao conceito. Então, é um processo que tem início quando uma das partes percebe que a outra parte pode lesá-la em algum interesse seu. Então, veja bem, se não existe a percepção do conflito, o conflito não existe. Rosânia, mas como assim? Vocês já viveram alguma situação em que você não teve cessação do conflito e a pessoa do lado disse: você não vai falar nada? Olha como que ele ou ela falou com você. Então, tem aí uma subjetividade. Fez sentido para mim aquela colocação ou não? Talvez o outro se ofendeu, eu não. Então, Robbins diz que começa nessa percepção, e é o primeiro nível do conflito. Ele pode evoluir para um conflito experienciado ou até para um conflito aberto. Quando que o conflito chega para nós lá nas empresas? Depois da percepção. Ele pode chegar nesse segundo nível de um conflito experienciado,
quando nós temos talvez uma política de portas abertas e os colaboradores podem vir falar conosco, eles se sentem à vontade para isso, ou o conflito chega até nós quando ele de fato já se tornou aberto. Quem aqui, eu gostaria de saber, quem aqui trabalha nas empresas diretamente com gestão de conflitos? Só levanta a mão, não vou perguntar nada além disso, tá? Qual é o conflito? Ninguém? Muito bem. Você? Ótimo, obrigada. Quem aqui vive algum conflito atualmente? Também não vou perguntar que tipo de conflito. Só levanta a mão quem vive algum tipo de conflito. Muito obrigada. Por isso, é tão importante nós sabermos que o que nós vamos entender aqui pode ser aplicado em qualquer aspecto da nossa vida. 3 pontos são importantíssimos para nós nos posicionarmos, nos conscientizarmos diante de conflitos. O primeiro deles, nem todo conflito é ruim. Na verdade, nós podemos tirar grandes lições quando estamos abertos, podemos tirar grandes lições de conflitos. Quando nós avaliamos a evolução das escolas administrativas, a gente vai lá para a década de 30, 40, com Fayol, e nós vamos ter uma visão muito tradicional do colaborador e das pessoas. Pessoas criam problemas, essa era a visão. Pessoas criam problemas, problemas devem ser evitados. Conflito não é bom. E aí nós vamos numa evolução desse entendimento de conflito, a gente chega até a década de 70 e quando nós chegamos numa época de relações humanas, de olhar para o outro, e neste olhar para o outro envolve também a compreensão de que conflitos são inevitáveis, porque essa interação com as pessoas gera conflito. Neste momento, nas escolas administrativas, o entendimento muda e nós pensamos assim: conflito deve ser gerenciado, ele acontece mesmo, não tem como evitar. Era o que se dizia na época, o que se entendia na época. Mas, se for possível, evite. Dê um jeito, evite o conflito. E depois da década de 70, quando a gente passa para uma visão interacionista de conflito, tudo muda. Porque aí nós vamos primar pela relação entre as pessoas. Nós vamos começar a valorizar a particularidade de cada um. Esse pensamento, essa contribuição muito característica que cada uma das pessoas podem trazer para um ambiente organizacional. E vamos combinar que nós aprendemos muito lá fora na nossa vida social também, com aquelas pessoas que pensam diferentes de nós. E é neste momento, então, a partir dessa década de 70, quando nós temos essa visão interacionista, que o conflito ele deixa de ser um grande vilão e ele passa a se tornar um aliado. E a partir deste momento, nós começamos a pensar assim, não, o conflito é bom. Não é sempre bom, não é o tempo todo bom quando ele acontece, ele não pode acontecer 100% nas nossas vidas, porque vamos combinar que é desgastante, mas ele é bom. Ele é bom porque ele me tira da zona de conforto. E aí nós vamos ter que diferenciar que dentro das organizações existem os conflitos funcionais e os conflitos disfuncionais. Na nossa vida, já que apenas uma pessoa aqui trabalha diretamente com a gestão de conflito nas empresas, mas nas nossas vidas acontece a mesma coisa. Alguns conflitos são muito funcionais para nós. Por mais que doa num primeiro momento, por mais que naquela hora nós queiramos deixar pessoas falando sozinha, depois o tempo passa e normalmente nós temos algum insight, algum start e nós pensamos, poxa, talvez se isso não tivesse acontecido comigo, eu não teria a percepção que eu tenho hoje diante de tal questão. Então, isso acontece nas empresas, isso acontece também conosco. Conflito pode ser muito bom. Nas empresas, conflito de processo em baixo nível é bom, porque não pode parar a produção, né? Conflito de tarefa, quando nós estamos falando de estratégia, e se a gente estiver falando de um nível baixo a moderado, é bom. Por quê?
É nesse momento da estratégia que eu tenho que pensar nos processos, em como as atividades serão realizadas. E conflito de relacionamento é sempre ruim, porque está mexendo com egos. Então, nós perdemos a objetividade do que está em questão e nós temos um conflito somente aonde os antagonistas estão medindo forças. Isso acontece muitas vezes na nossa casa. Isso acontece entre familiares, às vezes entre amigos. Esse é o tipo de conflito que nós precisamos realmente tomar cuidado e aprender a gerenciar. São os conflitos mais difíceis. Envolve emoção, envolve subjetividade, envolve meu querer, o querer do outro. Vamos combinar que é bem mais fácil você entrar numa discussão com o fornecedor sobre um prazo de entrega, sobre a condição da entrega, do que eu expor a minha subjetividade, como eu me sinto de acordo com a maneira que a pessoa fala comigo e assim por diante. Então, esses são os conflitos mais desafiadores. Mas, de maneira paradoxal, nós podemos dizer que são aqueles que mais nos fazem avançar, enquanto percepção de nós e enquanto percepção do outro. Bom, vamos adiante. O segundo ponto é: por trás de todos os conflitos há pessoas. Por mais que vocês estejam, em algum momento da vida, resolvendo ou tentando resolver algum conflito da empresa de vocês, sempre será uma pessoa de uma organização conversando com outra pessoa de outra organização, assim como os nossos conflitos pessoais ou interpessoais. Por que eu estou falando isso? Gerenciar conflito é gerenciar pessoas. Resolver conflitos é lidar com pessoas. E nós só vamos conseguir fazer isso direito quando a nossa atenção, o nosso interesse pelo outro é legítimo. Quando nós conseguimos olhar, interagir, parar e ouvir. Então não se esqueçam, gerenciar conflito não é uma atividade mecânica. Nós vamos verificar que passa sim por um momento que é bem técnico, mas que não é a grande parte, né, desse contato, dessa interação que nós temos com o outro. O terceiro ponto, vamos nos acolher. Sejam os conflitos aqui corporativos ou não, a maioria não é, vamos nos acolher. O psicólogo George Courisier, ele diz assim: todos os conflitos podem ser resolvidos, mas nem todos serão. E talvez, em algum momento, nós vamos dar o máximo da nossa energia, o máximo da nossa disposição, da nossa boa vontade, e ainda assim, nós não vamos conseguir resolver. Vamos voltar ao ponto 2? Por trás de todo conflito há pessoas. E essa resolução, ela cabe a você somente 50%. E a decisão do outro lado não está em suas mãos. Então, quando nós nos propomos a gerenciar conflitos, é preciso dar o nosso melhor, consciente de que nem sempre o nosso melhor é o suficiente, é necessário para a resolução daquele conflito. Porque tem o impacto do pensamento, do entendimento, da boa vontade de uma outra pessoa. Bom, falando em conflitos, e aí vou passar muito rapidamente por esse slide, porque percebi que o interesse aqui talvez não seja tão corporativo. Quando nós falamos em custo de conflito nas empresas, nós pensamos sempre numa nova seleção. Vou ter que passar por um outro processo seletivo. Tem um custo oculto nos conflitos que ocorrem dentro da empresa. Por exemplo, o custo de uma má decisão por conta de uma comunicação falha, truncada, pela má vontade do outro. E outro dia eu estava falando com uma colega e ela contando o que estava acontecendo na empresa, muito chateada, e no final eu disse: mas e aí, você foi lá, conversou com a pessoa, expôs o que estava acontecendo? Não, só vou falar com ele amanhã quando eu tiver mais calma. Inclusive a informação X que eu deveria passar, vou passar só amanhã também. Ou seja, se hoje aquele gestor precisar de alguma informação consistente para uma tomada de decisão, provavelmente ele não vai tomar uma boa decisão.
O custo da falta de motivação que nós não conseguimos mensurar, normalmente nós mensuramos na empresa somente nova contratação, novo treinamento, o investimento que foi pelo ralo com aquele talento que nós perdemos e assim por diante. Tá? Mas, seguindo, e talvez o que mais importa aqui para nós hoje é, tá bom, Rosânia, o que eu faço diante disso? E agora? Que atitude tomar? Qual é a solução? Como que eu me posiciono? Lembram que eu comentei que nós passamos aí por uma parte que realmente é técnica, e a gente vai falar muito rapidamente disso, mas tem uma segunda parte, um segundo momento que vai exigir de nós o que nós não estamos mais acostumados a fazer. Então vamos lá. Primeiro a parte técnica. Eu trouxe somente 3 exemplos, talvez você esteja mais familiarizada com isso, poderíamos ter vários outros, mas nós temos uma pílula de 25 minutos, né? Quando você está gerenciando um conflito, você vai ter que olhar para a causa. Não adianta só você resolver se você não olhar para a causa, porque os conflitos continuarão existindo. Eu trouxe 3 exemplos aqui, que dentro de empresa ocorrem com muita frequência, que é a duplicidade de papéis, as pessoas não sabem exatamente o que elas têm que fazer, ou o que ela faz se confunde com o que outro colega faz. E aí é certeza que nós teremos conflitos. Quando você resolve esse conflito, mas você não vai na causa, você ainda não solucionou toda a questão. Novos conflitos vão surgir. Por isso que em empresas também, essa designação de cargos e tarefas é muito importante. Tá? Então, nós temos 3 exemplos, equipes especializadas, vou me deter um pouquinho aqui. Rosânia, equipes especializadas pode gerar conflito? É uma necessidade hoje em dia, né? Nós temos experts. Mas, normalmente, o que acontece é que essas pessoas elas acabam se fechando neste mundo. Elas acabam vivendo somente esse aspecto da atividade delas. E aí o discurso fica limitado. O entendimento fica limitado. Eu só sei falar daquilo, eu só compreendo o que acontece no meu departamento, eu só conheço as demandas do meu departamento e aí eu não gero sinergia com outro departamento que tem uma sinergia comigo, ou deveria ter, porque existe uma interdependência de tarefas ali. Tá? Normalmente o que acontece nesse caso é necessidade de treinamento de habilidade social, de aumentar essa nossa percepção. Então, esse é um dos aspectos técnicos que é necessário prever, olhar com carinho, quando nós estamos fazendo gerenciamento de conflitos. Tá? Mas, além disso, é claro, além de atuar nessa causa, e nos nossos conflitos pessoais também, nós vamos ter que fazer, vasculhar essa história, onde que está a causa. Nos conflitos pessoais, nós nos equivocamos muito com relação à causa, porque tem um histórico muito maior, né? E, então, nós nos perdemos nessa análise. Muitas vezes, nesses conflitos pessoais, dependendo de como está esse conflito pessoal, é necessário um auxílio. Muito bem, vamos adiante aí falar. Opa, acho que... Vamos ver. Agora sim. Essa é a parte que não é técnica. Existe, sim, um treinamento, existe a possibilidade de aprendizado, mas aqui a gente está falando de boa vontade, de gostar do outro. Nós estamos falando de habilidade social. Nós estamos falando de parar um pouco, desacelerar. Porque hoje nós estamos acostumados a resolver tudo num clique. Há algum tempo atrás nós mandávamos um e-mail e aguardávamos a resposta. Hoje nós mandamos um e-mail e mandamos o WhatsApp avisando que nós enviamos o e-mail. E aí nós ficamos com o celular na mão e aí a gente de repente percebeu que ticou. Opa, a pessoa viu, então eu estou aguardando a resposta. E nós temos uma urgência e tudo na nossa vida é para agora. E gestão de conflitos não tem este mesmo ritmo. Gestão de conflitos exige de nós olhar para o outro, olhar com calma, exercer uma comunicação assertiva. E quando nós falamos de comunicação assertiva, não é ir lá e falar tudo, nós confundimos muito a assertividade. Assertividade significa ser honesto na expressão dos nossos sentimentos e ainda assim de maneira cordial.
Assertividade é dizer, olha, do jeito que está acontecendo não está bom para mim. Nós precisamos conversar a respeito disso. Isso está me fazendo mal. Isso é comunicação assertiva. Você defender os seus direitos, mas ainda assim... Opa, só tenho 5 minutos? Defender os seus direitos, mas ainda assim você saber que o outro também tem direitos. Usar de empatia. Então é o momento em que nós vamos desligar o celular e voltar a nossa atenção de maneira total para aquela pessoa. Algo que nós não estamos mais acostumados. E se nem em casa a gente janta mais sem os celulares desligados, que são pessoas que nós amamos, que queremos passar, construir com eles, vamos imaginar nas empresas, que muitas vezes são só conhecidos, colegas de trabalho. Mas a gestão de conflito exige de nós esse olhar atento, exige parar para ouvir. Gente, é difícil hoje em dia. Alguém que realmente diz, tá bom, eu vou exercer a minha escuta ativa. Ouvir não é só para responder, é ouvir para entender qual é o ponto de vista do outro. Não importa se é diferente do meu, mas se eu não estou aberta para entender o ponto de vista do outro, como é que eu vou gerenciar esse conflito? Não tem como. Então a questão é desacelerar, é fazer um retrocesso em todas essas nossas questões de vamos lá, vamos fazer, vamos rápido, nós temos que ganhar tempo e prestar atenção no outro. É estar disposto a este consenso. Muitas vezes nós vamos para uma resolução de conflito e nós temos outros objetivos que são prioridade. Tipo, eu quero resolver o conflito, mas eu quero sair de lá, é mais importante para mim que eu saia de lá bem vista pelo gestor. O que está na nossa frente quando nós queremos resolver um conflito? Você está pensando em você? Você está pensando no que vem depois? Ou você está entregue àquele momento dizendo, eu preciso compreender o que está acontecendo para chegar a uma decisão, ou a uma conclusão, ou a uma sugestão que faça com que nós possamos avançar nessa questão geradora de conflito. Tá? Então, estar centrado, estar presente, estar atento. E aí, já quase finalizando, nós temos um casal de psicólogos maravilhosos aqui no Brasil, que é Delprete e Delprete. E eles falam aí com relação a habilidades sociais, porque até para gerenciar conflito nós temos, né, necessidade de desenvolver habilidades sociais. E eles falam dos critérios, como que nós podemos avaliar quando essa nossa competência social é positiva diante das pessoas. E o primeiro critério, ele não pode ser avaliado sozinho. O primeiro critério fala para nós que uma boa percepção de que eu estou fazendo direito é quando eu atinjo a consecução dos meus objetivos. Mas olha só, por que eu digo que esse critério não pode ser utilizado sozinho? Porque se eu usar de coerção, se eu usar de agressão, eu posso também atingir os meus objetivos, eu não posso? Sim? Se eu obrigar a pessoa, se eu sou o gestor, eu mando fazer. Se eu digo, eu quero desse jeito, não, você não vai falar nada, eu atingi os meus objetivos, mas eu não tive competência social. Tá claro isso? Então, esse objetivo não pode ser avaliado sozinho. Eu tenho os outros critérios. Um dos critérios que eu considero mais importante, até para eu não estourar o horário. Vamos lá. Eu consegui fazer uma manutenção ou a melhoria da qualidade de relação. Significa dizer que depois daquele conflito, as pessoas envolvidas elas vão ter condições de continuar se relacionando, se respeitando, trocando informação. Esse é um ótimo critério. Porque muitas vezes nós achamos que resolvemos um conflito e dizemos assim, nunca mais eu quero ver. Não apareça mais na minha frente. Na verdade, nós não resolvemos esse conflito. Nós zeramos uma questão, às vezes desabafamos o que queríamos, mas nós não tivemos a preocupação da manutenção e ampliação da qualidade da relação. Um outro ponto muito importante também é a manutenção e a ampliação da autoestima. Depois da minha atuação neste conflito, eu saí com a minha autoestima elevada, o outro saiu com a autoestima elevada, nem tudo é para mim.
sempre numa gestão de conflito, eu e o outro. O que é melhor para todos envolvidos na relação? O que é que eu ganho? Autoestima, segurança, positividade, porque é bom quando nós entramos numa interação difícil com a outra pessoa e falamos de maneira cordial tudo aquilo que é necessário ser falado. Isso é treino. Quando nós não falamos, nós vamos embora tristes e depois pensamos, eu podia ter falado isso, eu podia ter falado aquilo. Nossa, estou com raiva de mim porque eu não me posicionei. Isso é treino, isso se chama treino de habilidade social. Então eu gostaria muito que vocês, nas próximas interações difíceis que vocês tiverem, vocês parassem um pouquinho para pensar como que está o meu comportamento, como que está a minha comunicação e, principalmente, como está a minha disposição de ouvir para entender, para auxiliar e para chegar na resolução deste conflito da melhor maneira para todos os envolvidos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Hoje uma ótima feira. Se precisarem de alguma informação, alguma pergunta, eu estou aqui do ladinho. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada.